nós percebemos que Jesus, ele tinha uma certa mania de ir em alguns lugares, ou de ir em alguns lugares, que de certo modo, ele era totalmente contraditório para as pessoas que viviam naquele contexto ali. O texto sagrado diz que Jesus, ele estava ali, indo a caminho de Jerusalém. Ele estava indo até Jerusalém, mas para chegar até naquele lugar, ele precisava passar na divisa. Você sabe muito bem o que é uma divisa, né? É uma separação entre, aí está escrito, Samaria e a Galileia. E quando ele estava passando por aquela região, por aquela divisa, a Bíblia diz que existia uma aldeia, algumas versões diz povoado, mas é a mesma coisa, onde viviam ali alguns homens, mulheres, que tinham doenças no seu corpo físico, onde eles não poderiam viver em sociedade, eles não poderiam conviver com as outras pessoas, eles eram literalmente dizendo, excluídos da sociedade onde eles viviam ali. Olha só, não é uma vez que Jesus passa num lugar como esse, mas você vai ver Jesus sempre entrando, ou tocando, ou se permitindo que pessoas o toquem, mesmo sendo excluídas pela sociedade que ali eles viviam. Jesus então chega naquele povoado, que era um lugar onde as pessoas literalmente não poderiam ter contato com Jesus. E você já sabe, eu quero te abrir um parênteses para dizer, aonde a presença de Jesus chega, ela transforma todo o ambiente. Por isso que o tema da nossa mensagem dessa noite é gratidão, porque o sentimento de tudo aquilo que nós temos vivido como igreja nos nossos dias, ou em 2024, essa palavra, ela define tudo aquilo que aconteceu. Nós somos extremamente gratos, por mais que nós estamos enfrentando momentos difíceis na nossa vida. Eu tenho certeza que em 2024, você tem pelo menos um motivo para dizer, obrigado Jesus. Você tem algum motivo para agradecer a Deus hoje? Você tem pelo menos um motivo de você render uma palavra de gratidão a Deus por aquilo que aconteceu na sua vida, sim ou não? Você tem, Ana? Eu tenho muitos motivos. Então a palavra dessa noite é: Deus, obrigado, porque a sua presença, quando ela se revela no nosso meio, nós somos totalmente confrontados, mas também transformados. A sua presença, quando ela se revela no nosso meio, nós somos desafiados, mas também nós somos abençoados por ela. Então Jesus chega nesse contexto aqui. A presença, a pessoa do próprio Jesus, ela chega nesse contexto, e Jesus faz questão, querido, Jesus faz questão de ir até aquele lugar. Não é uma coisa que acontece por coincidência. Jesus, quando você lê o texto bíblico, quando você vê o contexto de toda a narrativa bíblica, você vai perceber que Jesus fez questão de estar aqui, fez questão de estar ali naquele povoado, no meio daquele povo rejeitado, no meio daquele pessoal que estava ali leproso, no meio daquelas pessoas que estavam ali desenganadas pelas pessoas. Jesus fez questão de se manifestar a essas pessoas. Agora, vamos abrir um parênteses aqui, sendo bem sinceros aqui nessa noite. Jesus fez questão de se manifestar na minha e na sua vida.
Agora, nós podemos achar que nós somos um pouco melhores do que esses homens que tiveram um encontro com Jesus, esses 10 leprosos. Mas talvez do corpo físico não, mas talvez a nossa alma. Quando eu olho para dentro de mim, eu falo: Deus, era improvável que o Senhor se manifestaria ou se revelaria a mim, porque eu não era digno de nada, eu não merecia nada, eu não poderia ter nada, mas o Senhor se decidiu se revelar a mim e a você. Isso não é algo extraordinário, querido? Puxa na sua memória aí quem você era antes de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Tem gente que fala, já está balançando a cabeça: é, pastor, eu não era pessoa fácil de lidar não. Mas assim como esses homens tiveram um encontro com Jesus, ou com a presença de Jesus, eu e você também tivemos, e as nossas vidas têm sido transformadas de fé em fé, e de glória em glória, porque é impossível, meus irmãos, nós permanecemos na presença de Jesus. É impossível esses homens, quando Jesus chegou naquele povoado, eles permanecerem do mesmo jeito, porque a presença é ela que nos transforma, é a presença que nos muda de dentro para fora, é a presença que nos transforma dia após dia. Talvez você era um marido muito ruim quando você casou, a presença de Jesus te encontrou, hoje você é um excelente marido. Talvez você era uma mulher difícil de lidar, só o seu marido sabe o que você passou, mas hoje você é uma pessoa, uma mulher sábia, que edifica o seu lar. Meu irmão, todos nós, da criança até a pessoa da melhor idade aqui, todos nós carecemos de ter um encontro verdadeiro com Jesus, para ter as nossas vidas completamente transformadas. Olha só, talvez você está querendo mudar algumas áreas da sua vida, que você olha e fala: essa área precisa mudar, essa área precisa melhorar, nessa área aqui é o que eu mais tenho errado. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão: o que nos transforma é a presença de Jesus. O que muda o meu caráter é a presença de Jesus. O que te transforma em uma pessoa melhor não é a quantidade de horas que você tem debruçado em estudar apenas, em se comunicar apenas, em fazer boas coisas, não, é a presença de Jesus. Porque quando esses homens tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, as suas vidas jamais foram a mesma. Agora, o texto diz que Jesus se dirigiu àquele povoado, e saíram ao encontro de Jesus 10 leprosos. Eles estavam ali, o texto bíblico diz que eles estavam naquele povoado. Quando eles avistam Jesus vindo em a direção do povoado, a Bíblia diz que eles saem em direção a Jesus, mas a Bíblia faz um adendo também: eles mantiveram uma certa distância de Jesus. Por quê? Porque eles não poderiam tocar Jesus, porque eles estavam leprosos. E qual é a tática então que eles usaram? A Bíblia diz em alto e bom tom que eles começaram a gritar, a falar mais alto, ou aumentar o volume da sua voz. Porque, meu irmão, vamos ser bem sinceros aqui nessa noite. Quando nós temos uma necessidade, até a nossa cordialidade, o nosso jeito fino de ser, diante da presença de Jesus, ele é totalmente esquecido. Porque quem precisa de um milagre, quem precisa de uma resposta, quem precisa de um favor de Deus, não pode estar preocupado com a sua etiqueta. Imagina Jesus vendo
eles chamam Jesus de mestre. Então você imagina que Jesus estava chegando perto deles na figura de um mestre, alguém que era estudioso, alguém que estava ensinando homens. Mas eles não hesitam em começar a gritar: Jesus, Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, e a Bíblia diz que eles vão aumentando a sonoridade da voz, aumentando, até que Jesus percebe aqueles 10 homens. Meu irmão, hoje deixa eu te perguntar nessa noite: você precisa de algo na sua vida, sim ou não? Pelo menos os meninos aqui na frente precisam. Agora, aqueles homens precisavam também de um milagre, de uma resposta, sim ou não? Mas eles precisaram fazer algo que eles não estavam acostumados a fazer. Eles começaram a gritar: Jesus, 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 tem misericórdia de mim. Isso é algo que se repete na palavra. Quando você lê todo o texto bíblico dos evangelhos, você vai ver homens que começaram a dizer em voz alta. É um padrão? Não. É uma regra? Não. Mas é o desespero de uma alma, de alguém que precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. A ética agora, ela fica em segundo plano. A maquiagem agora, ela fica em segundo plano. O estar belo nas fotos ou no Instagram agora fica em segundo plano, porque esses homens precisaram de uma vez por toda ter um encontro verdadeiro com Jesus. Querido, eu não sei o que você precisa fazer hoje. Talvez o seu evangeliquez hoje, ele não mais rompe a sua fé. Você já se acostumou tanto a viver da forma que você está vivendo, que você não consegue fazer mais nada diferente para Jesus. E agora esses homens estão nos ensinando: comece a fazer algo diferente para atrair a presença de Deus para a sua história. Dá uma olhadinha bem de leve para essa pessoa que está do seu lado. Perceba se ela é uma pessoa muito fina, muito requintada, uma pessoa que você não imagina gritando. Fala: jamais essa pessoa vai gritar aqui, tem misericórdia de mim. Mas pergunta para ela: você está precisando de um milagre hoje? Você já orou baixinho? Você já cantou os cânticos aqui com o pessoal na mente? Tem gente que canta na mente, né? A letra está passando, ele está... Meu irmão, aqueles 10 homens começaram a gritar: Jesus, tem misericórdia de nós. E quando essa palavra, quando você vai pesquisar na Vulgata, o original dessa palavra, tem misericórdia de nós, é justamente eles estavam dizendo: Jesus, nós não somos dignos de o Senhor estar visitando o nosso povoado. Jesus, nós não merecemos o Senhor estar aqui neste lugar, mas já que o Senhor está, tem misericórdia de nós. Ele está dizendo em alto bom tom: nós somos miseráveis mesmo, nós somos excluídos mesmo, nós não merecíamos nem estar vivos, mas já que o Senhor está aqui, tem misericórdia de nós. Querido, isso é tão precioso, porque esses homens, eles poderiam olhar para Jesus e falar: ó, todo mundo nos reprimiu, todas as pessoas agora nos odeiam, nós não somos bem vistos nem pela nossa família. Agora, Jesus, você quer vir aqui agora dizer que se importa conosco? A religião nos feriu, os sacerdotes nos feriram, e nós não podemos participar de nada. Agora você vem aqui. Eles poderiam dizer isso, meu amigo, mas quando ele olha para Jesus, quando eles contemplam a pessoa de Jesus, eles olham para dentro de si mesmo, eles falam: Jesus, não, por favor, não.
nós não merecemos todas as bênçãos. É como se eu e você olhasse para dentro de nós com um sentimento de gratidão mesmo diante de uma dificuldade que nós podemos estar enfrentando, você dizer: não, Jesus, eu não merecia tudo isso. Não, Jesus, o Senhor tem sido tão bom com a minha família que eu não sei mais como te agradecer. Não, Jesus, tem misericórdia de nós, de mim, porque eu não sou digno de ter você morando dentro de mim e transformando a minha vida. Esse era o original da palavra: tem misericórdia de nós. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, Ele decidiu se revelar àqueles 10 leprosos. Você consegue entender o sentimento desses homens, querido, essa noite? Você consegue perceber o tamanho do amor de Deus para com o povo? Você consegue compreender o tamanho do amor de Deus para com os mais necessitados, os mais desprovidos, homens e mulheres que, ao olharem para dentro de si, dizem: não, eu não mereço tudo isso. Ou você acha que você merece? É esse o sentimento que aqueles homens tiveram naquele dia, dizendo: Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus, ele faz um contraponto, porque no texto você pode continuar lendo, principalmente no versículo 14. Jesus, ele ouve aquele pedido de misericórdia e ele dá um comando agora. Sabe qual é o comando? Vá e mostre-se. Vai lá e se mostra ao sacerdote. Uai, Jesus, como assim? Nós precisamos de uma palavra. Uai, Jesus, como assim? Nós precisamos de mais uma oração. Jesus, nós precisamos de agora alguém nos ungindo. Querido, quando você lê o texto, Jesus dá uma palavra para eles. Jesus não ora por eles, Jesus não prega para eles, e eles não tiveram nem a oportunidade de contar a sua história para Jesus. Jesus apenas dá uma palavra para aqueles 10 leprosos: vão e mostre-se ao sacerdote. O que eu aprendo com isso? Abre parênteses aqui, que Jesus opera na minha vida de uma forma e da sua vida de uma forma. Jesus se revela a mim de uma forma e a você de outra forma. Jesus poderia estender as mãos e declarar saúde para a vida daqueles 10 leprosos, sim ou não? Vocês estão aqui, sim ou não? Mas Jesus resolve dizer: vá até o sacerdote e se mostre. Como assim, Jesus? Ele já me viu. Como assim, Jesus? Ele já sabe que eu estou leproso. Eu vou me mostrar ao sacerdote por quê e para quê? Jesus estava ensinando aqueles homens uma grande lição. Quando eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo ministrava ao meu coração. Quem condenou aqueles homens a viver de forma isolada? O contexto de Levítico sempre dá que o sacerdote, ao avaliar aqueles homens, eles diziam: você não pode mais viver em sociedade. Os sacerdotes que diziam àqueles homens: vocês não podem viver mais dentro do contexto da família de vocês, vocês precisam viver isolados, vocês precisam ser excluídos. Nesse exato momento agora, Jesus olha para eles e vai dizer: meu Deus, aquele que te condenou, agora vai ser aquele que vai te aprovar. Aquele que disse mal a respeito da sua saúde, é o mesmo que vai dizer: você está curado de forma milagrosa. Aquele que levantou para dizer: você não merece viver em família, é o mesmo que vai dizer para você: volte a viver em família. O que eu e você podemos aplicar aqui hoje, querido? As pessoas que antes
falavam que nós não prestávamos, que nós não servíamos, que nós não íamos dar em nada, é as mesmas pessoas que agora precisam dizer: você mudou tudo isso. É você mesmo que está falando a respeito disso tudo? É você mesmo que está sendo tão abençoado dessa forma? Mas espera aí, há um ano atrás você estava falando de divórcio, agora você está vivendo a melhor fase do seu casamento. Há um ano atrás você estava mandando seus filhos embora, agora você não consegue mais soltá-los nos seus braços. É você mesmo que estava no bar até ontem e agora está aqui dentro da igreja louvando e engrandecendo o nome de Jesus. Vá e se mostre ao sacerdote, porque aquele que te condenou, aquele que te acusou, aquele que proferiu palavras contra você, é o mesmo que vai dizer que Deus fez um milagre extraordinário na sua vida. Eu aprendo algumas coisas para a gente poder aplicar esse texto na nossa segunda-feira. Eu penso que, quando eu olho para isso, aqueles 10 leprosos, eles não questionaram Jesus, eles não questionaram a palavra de Jesus liberada, eles simplesmente obedeceram a palavra de Jesus. Jesus, como assim, Jesus? Não, eles não disseram isso. O texto bíblico não diz isso. Eles simplesmente foram. Agora pensa comigo, meu irmão. Use a sua imaginação agora. O povoado não era só habitado por aqueles 10 homens. Existiam muitos e muitos homens doentes naquele lugar. Agora pense comigo, os 10 agora, arrumando a sua trouxinha, arrumando um cântaro de água, um pouquinho de pão, e dizendo aos outros do povoado: tchau, gente. Uai, tchau como? Tchau, gente. Uai, vocês vão para onde? Jesus nos deu uma palavra, e nós vamos obedecer essa palavra. Vocês são loucos? Vocês não estão analisando, calculando, quando vocês saírem deste lugar, quando vocês entrarem em Jerusalém, vocês serão apedrejados, porque todo leproso não poderia circular livremente, ele seria apedrejado. Não, você não está entendendo. Jesus nos deu uma palavra e nós vamos obedecer fielmente essa palavra. Meu irmão, custe o que custar na sua história, você precisa obedecer fielmente a palavra que Deus deu a você e a sua casa. Ah, mas é loucura, a matemática, pastor, não fecha, as coisas não batem. Eu tenho uma palavra, e é sobre essa palavra que eu e a minha casa precisamos caminhar todos os dias. Não é sobre um diagnóstico, não é sobre uma palavra contrária de outras pessoas, não, é sobre uma palavra que saiu da própria boca do Deus Todo-Poderoso. Eles decidiram fielmente obedecer à palavra de Deus. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto: eles andaram ou obedeceram pela fé. Quando eles saíram caminhando, o texto diz, quando eles saíram do povoado, eles não foram automaticamente curados. A Bíblia não diz, a questão sua de curiosidade, quantos quilômetros aqueles homens andaram. A Bíblia só diz, está aí no versículo de número 14, enquanto eles iam, versículo 14, enquanto eles iam, eles foram purificados. Enquanto eles estavam indo, eles foram curados. Enquanto eles estavam caminhando debaixo daquela palavra, eles foram completamente sarados. Meu irmão, o que eu posso aprender aqui agora? Enquanto eu estou obedecendo,
enquanto eu estou caminhando, Jesus está trabalhando. Eles não ficaram parados na inércia, pensando: se o Senhor não me curar nesse lugar, eu não saio daqui. Se o Senhor não fazer nesse ambiente, eu não saio daqui. Não, a Bíblia diz: enquanto eles pegaram aquela palavra, enquanto eles andaram pela fé, enquanto eles caminhavam em direção a Jerusalém, ao sacerdote, a Bíblia diz: então eles foram completamente curados daquela enfermidade. Mais uma vez só, dá uma olhadinha para essa pessoa que está do seu lado. Pergunta para ela: você está parado ou você está caminhando? Não, pergunta para ela e perceba se ela está andando ou se ela está parada. Enquanto aqueles homens caminhavam, a Bíblia diz que o milagre aconteceu. Eu preciso dizer isso, pode ser que vai dar alguma confusãozinha, mas depois o pastorzão conserta tudo. Tem gente que não recebeu o milagre que estava esperando, porque eles pararam de fazer aquilo que Deus os chamou para fazer. Tem gente que parou de orar, porque o milagre não aconteceu nesse período que ele estava orando. Então o que ele fez? Parou de orar. Tem pessoas que pararam de ler a palavra, de se alimentar da palavra, e quando eles pararam, porque eles se desanimaram, porque não aconteceu conforme eles gostariam que acontecesse. Tem pessoas que pararam de vir à igreja, porque eles disseram assim: Deus não fez, Deus não vai fazer, Deus não vai operar, então vou parar com esse negócio de ir na igreja. Tem pessoas, Carlão, que pararam de servir no altar, de servir porque elas se cansaram de esperar, de aguardar. Mas quando eu leio o texto bíblico, eu percebo que enquanto aqueles leprosos estavam caminhando, fazendo, indo até a direção onde qual Jesus tinha mandado eles ir, foi aí que o milagre aconteceu. Por isso, meu irmão, eu quero dizer, nesse finalzinho de 2024, no encerramento dessa mensagem, não é o momento de você e nem ninguém parar aqui de fazer aquilo que Deus deu para você fazer. Tem pessoas que aqui nessa noite podem ter dito: eu vou parar com tudo, eu vou parar com esse negócio de servir a Deus, eu vou parar, vou dar uma tirada de pé de vir tanto na igreja, porque não está dando certo conforme eu gostaria. Mas eu estou dizendo para você aqui, e para você que está no culto online: você não pode parar nesse momento, porque enquanto você estiver indo, quando você estiver servindo, enquanto você estiver orando, enquanto você estiver jejuando, enquanto você estiver meditando na palavra de Deus, é aí que Deus vai operar o milagre, é assim que Deus vai operar grandiosamente, para que você alcance aquilo mesmo que Deus preparou para a sua história. Não é parado, é obedecendo, é pela fé que você vai caminhando, é de fé em fé, meu irmão, é um dia após outro, é de por batalha através de batalhas, é lutando as lutas que Deus nos chamou, é que nós vamos alcançar os milagres que Deus preparou para cada um de nós. Então a Bíblia diz que enquanto eles caminhavam, o milagre aconteceu. Se você está andando, se você está fazendo, se você está cumprindo aquilo que Jesus mandou você fazer, fica tranquilo, descansa o coração, porque você está pronto e habilitado para Deus operar aquilo que Ele escolheu fazer na sua história. A única coisa que você não pode fazer é parar, é deixar de caminhar pela fé, é deixar
deixar de obedecer e caminhar na palavra que Deus te deu. Não pare de crer, meu irmão. Não pare de acreditar. Não pare de orar. Não pare de meditar na palavra dia e noite. Não deixe de congregar. Não deixe de ter comunhão. Porque é no andar, é no caminhar que Jesus opera um milagre poderoso na sua história. E eu encerro dizendo: seja grato. Seja grato. O versículo diz que quando eles estavam caminhando, quando aqueles 10 homens estavam andando, eles perceberam então: eu saí do povoado leproso, eu saí todo cheio de doença, eu estava tão com as peles feridas, eu estava leproso, e agora eu estou curado, agora eu estou sarado. Então a Bíblia diz que os 10 perceberam que estavam curados, mas um leproso, quando ele percebeu que ele estava curado, ele deu meia volta. E a Bíblia diz que, eu vou ler esse texto porque é lindo demais. Então a Bíblia diz que ele voltou louvando a Deus em alta voz. Você lembra no começo da ministração, eu disse que eles começaram a gritar em alto e bom tom: Jesus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. E agora eles voltam agradecidos. Ele volta, na verdade, agradecido àquele leproso. E ele não diminui o nível da sua adoração e da sua intensidade. Ele não diminui. Imagina ele voltando agora curado, sarado. Ele poderia dizer: Jesus, obrigado, tá? Brigadão, tá? Mas beleza, brigadão, tchau. Não, a Bíblia diz que ele volta louvando a Deus em voz alta. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, porque eu fui transformado. Obrigado, Jesus, porque eu fui curado. Em alto e bom som ele dizia e cantava louvores a Deus. O Everton que é bom para isso. Eu fiquei pensando, qual louvor aquele leproso voltou cantando? Qual louvor em alto e bom tom aquele homem cantou e cantou e cantou e cantou e cantou, em homenagem, em gratidão àquilo que Jesus fez na sua vida. Qual louvor aquele homem será que cantou lá? Jesus, será que você pode ficar de pé para a gente encerrar? Que bom que você chegou até o final desse vídeo. Tenho certeza que essa palavra muito te edificou. Agora, deixamos aqui 2 sugestões para você assistir e que com certeza vai impactar a sua vida.